Aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Estamos aqui com mais uma Conversas do Veteran, né? Hoje a ideia é a gente falar sobre os Ford, modelo T e modelo IA. Um pouquinho da história da Ford, do Henry Ford, toda essa história desses dois carros. Estou aqui com o Felipe Fernandes, que é sócio do Veteran Car Club e nosso diretor técnico, e o Valdir Ferraz de Abreu, que é o nosso suplente do Conselho Fiscal e sócio do Veteran Car Club. Tudo bom, pessoal? Boa tarde com vocês aí. Tudo bem? Tudo jóia, tudo jóia. Tudo bem, boa tarde. Tudo bueno. Vamos lá, então. Hoje a ideia é falar um pouco sobre os modelos T e modelo A e sobre essa história, né, esse legado que o Ford fez, né, de construção desses carros que até hoje são cultuados, até hoje são restaurados, né? Então é contar um pouquinho dessa narrativa aí. Felipe, passo a bola para ti aí, tu que é um exímio conhecedor, né, de carro, tu tem um modelo A, né, sabe de todas essas histórias. Conta um pouquinho para nós aí. Sim, eu tentei compartilhar minha tela, vocês estão vendo aí? Estou vendo, um espetáculo. Carro? Isso, pois bem, vendo. Esse aí é o primeiro carro da Ford construído, tá? Ele é de 1896, ó, se chama quadriciclo. Que espetáculo. Né? Tem aí uma imagem melhor dele. Uhum. O Henry Ford construiu esse carro dentro de um galpãozinho que tinha no fundo da casa dos pais, para demonstrar publicamente que ele tinha condições e que a intenção dele já era conseguir sócios com dinheiro para montar uma indústria grande, né? Sim. E tem uma curiosidade que contam lá em Detroit, essa foto eu tirei lá no Museu da Ford em Detroit. Tem até uma réplica desse galpãozinho lá, que ele construiu dentro do galpão no inverno, e quando chegou a hora do carro sair para fora, não passava na porta. Então ele teve que derrubar uma parede para o carro sair, né? E tem uma cópia disso lá, uma jogada de marketing, enfim, né? Mas o primeiro carro realmente produzido pela Ford, deixa eu ver se eu acho rapidamente aqui, se chamava Modelo A, tá? Ou seja, a Ford produziu um Modelo A em 1906, tá? Uhum. Não, desculpa. 1903. Eu vou tentar achar ele aqui enquanto vou contando a história para vocês, tá? Sim. A ideia dele era criar um carro simples, robusto, barato e que todos pudessem comprar. Tá aí, ó. Ford 1903 modelo A. É esse carro aí, ó. Tá? Olha só. E é uma carroça com motor, né? Isso. Não muito mais do que isso, mecanicamente falando. E a ideia do Henry Ford era ir melhorando aos poucos o modelo, né? Sempre baseado nos modelos anteriores. Essa placa que aparece aí é de um modelo N, né? Ou seja, ele fabricou modelo A, modelo B, modelo C e foi seguindo o alfabeto. Não necessariamente todos entraram em produção, mas houve alguma iniciativa da Ford para chegar naquele modelo. Então a letra ficou reservada, né? E ele seguiu assim até o nosso querido, famoso modelo T, que durante muitas décadas foi o carro mais produzido no mundo. Ele chegou a produzir 16 milhões de modelo T. Essa marca só foi batida pelo Volkswagen, o Fusca, né, nos anos 70. Aí a gente pode ver um modelo T, a estrutura da carroceria toda de madeira e a lata era pregada por cima, tá? Aconteceu que o modelo T entrou em produção em 1909 e foi até 1926 ou 27 praticamente sem alteração, porque estava vendendo bem. Sim. Né? Vendendo tão bem que em 1924, de cada 10 carros no mundo, 8 eram modelos T, para ter uma ideia do poderio da Ford na época, né? E em 1926, 27, ele começou a ser ameaçado, esse poderio, pelas outros fabricantes, porque, obviamente, evoluíam seus carros, né, para combater o Ford. E o Ford, então, ele resolveu que precisava lançar um carro totalmente novo, porque o modelo T já não aceitava mais evolução frente aos outros. Então, ele simplesmente parou a fábrica durante 6 meses e se reequipou para produzir um carro totalmente novo, um projeto do zero, né? E aí ele lançou o modelo A,
Aí vem Então, lá. na verdade, essa letra A tem uma simbologia, né, que é para dizer que começou tudo de novo. Sim, Tá? sim. Bom, o meu pai, ele entrou nesse mundo aí ainda antes de eu nascer, nos anos 60. Eu tenho um livro aqui, deixa eu fazer a troca. Esse livro aqui, ó, meu Sim. pai comprou esse livro em 64, que é sobre restauração de modelo T, né? Ou seja, nessa época ele já tinha carro. A minha mãe não consegue confirmar exatamente a data da compra do primeiro modelo T do meu pai. Já o modelo A, eu tenho documentos guardados, meu pai comprou em 67, do primeiro proprietário. Né? Então, eu nasci vendo essas coisas e sigo com isso, né? Com essa ferrugem no sangue. Só uma curiosidade, nessa época dos anos 60 e 70, que quando o pai começou, não tinha a facilidade que se tem hoje para importação de peças, né? E também tinha muito mais carros jogados por aí pelo interior do estado. Então era mais fácil ir tirando peça de um para colocar em outro, o que não se conseguia se fabricava, né? Porque eram carros muito simples. Se Então, canibalizavam os carros, né? Então, na é, verdade, isso, né? tinha oferta, né? Então era mais Claro, fácil isso do claro. que buscar fora. Claro, tinha quem já viajasse, inclusive o cara que introduziu o pai nesse mundo foi o João Carlos Cray, um dos fundadores do Veteran. Ele Aham, viajava, então ele conseguia coisas de fora. Né? Até esse sim. livro foi ele que trouxe para o pai dos Estados Unidos. E o nosso modelo A, então, que é o que eu tenho até hoje, tá há 53 anos na família, né? Ele, na verdade, passou por duas etapas, né? Duas restaurações conosco. A primeira, logo que o pai comprou, ele era um carro que andava, mas estava gasto, assim, né? Era um carro de uso. E aí ele reformou, eu costumo dizer, com o material que ele tinha disponível, como eu já falei. E depois, nos anos 90, a gente viu que ele estava já desgastado de novo, aí resolvemos fazer uma restauração de verdade no carro. Aí eu fui atrás, consegui esse livro aqui, né? É um guia de Olha restauração só, cara. do modelo A. Eu vou achar um exemplo aqui enquanto falo. Sim. Aqui tem seção por seção do carro. Por exemplo, aqui, ó, os números de chassi. Pelo número de chassi, eu consigo saber em que ano e que mês o carro foi fabricado, tá? E a Ford, ela era muito meticulosa administrativamente falando, no Aham. sentido de que eles compravam peças de fornecedores e está bem registrado quando que eles mudavam de fornecedor. Então, por exemplo, aqui tem uma linha do tempo do sistema elétrico. Ali Aham. a gente consegue ver, ó, de tal data até tal data era o componente assim, porque era comprado do fornecedor tal. A buzina, por exemplo, eu me lembro que eu olhei aqui pelo número do chassi do meu carro, eu sabia que tinha que ser uma buzina de um modelo específico. Aqui, ó, aqui tem outro exemplo. Esse aqui é o relé do dínamo. Tinha esse Uhum. modelo nessas datas aqui embaixo, e depois, conforme foi mudando, passando o tempo, o relé foi mudando de modelo. Então, esse nosso carro, a gente ficou muito tempo, nós ficamos 17 anos em cima dele, porque eu tomei o cuidado de cada peça seguir esses registros históricos. Aqui tem um outro exemplo rapidinho, ó, aquela chapa que liga o distribuidor até a vela. Numa Aham. determinada época tinha esse corte aqui em Y e depois era um corte reto, Sim. né? Então eu tomei esse carro, a gente tomou cuidado peça por peça de olhar nos registros e fazer ele 100% do jeito que ele Que teria eram. saído da fábrica, Tá. do jeito que ele teria saído da fábrica, né? Eles eram, então pode-se dizer, né, que até por causa do Henry Ford, que eles eram extremamente meticulosos, né? Então ele tinha todo esse encadeamento e esse controle para saber, talvez até para ficar nesse registro histórico para o futuro, né? Na verdade, Não, não sei se eu ele era tão discordo. visionário assim, mas tu vê Não, que é não, interessante a ideia do cara, né? eu discordo de ti no sentido de Ah, que, cara, o Henry Ford era um cara que queria ganhar dinheiro, tá? sim, Então, óbvio, né? ele adotou essa metodologia toda. Na verdade, a Ah, linha de produção foi ele o primeiro cara a botar em prática as ideias de linha. implementar. Ah, Mas não são ideias dele, né? Ele sim. apenas implementou isso. E ao implementar, ele se obrigou a fazer esses registros, essa documentação, porque ele precisava achar a maneira de baratear ao máximo os produtos.
né? Claro, para Tanto poder vender que mais e ter mais. para poder vender mais, tanto que ele chegou ao ponto de vender um modelo T por 6 salários mínimos. Isso é impensável nos dias de hoje. Qualquer fabricante, por maior que seja, conseguir chegar no número desses, né? Mas ao mesmo tempo, eu entendi tua história, claro, concordo, até porque a gente não tem como saber isso, porque nós estamos aqui, né, em 2020. Mas que eu quero dizer é o seguinte, tanto é fato que ele era um cara extremamente determinado e meticuloso, que há, né, tu já me contaste essa história, que há esse comparativo dele com o Tio Patinhas, né, que o Walt Disney se inspirou nele para fazer o Tio Patinhas, que era um cara, assim, inspirou, determinado, meticuloso, metódico, né, obviamente, como empresário, ele tinha, né? E todo empresário tem, obviamente, a questão do lucro. Isso é inegável, né? É um fato. Mas então, só retomando, né? O grande lance dele, né? Esses dias eu estava lendo e vendo alguns documentários que ele teve algumas tentativas frustradas anteriores, mas o grande sucesso, digamos assim, talvez não seja essa palavra, foi o modelo T. Então, que a partir daí, durante 20 e poucos anos, é o carro conceito, né? O carro que vendeu muito, que é o carro que popularizou e que alavancou justamente todas as ideias, fez com que ele botasse em prática todas aquelas ideias dele. Teoricamente é isso, né? Sim. Resumindo a grosso modo. Né? E aí veio depois, no final dos anos 20, o A. Então seria um carro já mais moderno, teoricamente. Sim, renovado, também, né? Renovado, moderno, já com conceito, até porque tinha competição ali, tinha Chevrolet também, tinha coisa que estavam ali chegando, né? Chegando ali com ele e fazendo que um cara, eu não posso ficar obsoleto, eu tenho que me renovar, né? E essas outras renovações também, ao longo das décadas, foram identificadas na Ford. Né? Se a gente fosse chegar, por exemplo, até o pós-guerra, a gente vê o Ford, acho que é o 49 também, que foi um carro que, claro, com o advento da guerra, todo mundo ficou parado, né? E a economia mundial, tudo, por causa que tinha guerra. Mas logo ali no final da década, ele conseguiu, então, também renovar, né, o carro, fazer um carro de linhas extremamente retas, que seria mais ou menos o conceito que os carros vêm até hoje. Né? Isso. Mas assim, ó, como resultado dessa supremacia, vamos dizer assim, nos anos 20 e 30, hoje nos Estados Unidos tem toda uma indústria de fornecimento de peças de reposição. Né? Sim, então, hoje a gente consegue, e o Valdir até pode ilustrar aí com o exemplo do carro dele, hoje a gente consegue praticamente qualquer peça do modelo T. Né? E com o advento da internet, mais fácil ainda de comprar essas peças, né, Valdir? Conta um pouco da tua história aí. A facilidade hoje com a internet é tremenda. Eu, quando comecei a importar a peça, não tinha ainda essa internet. Então, comecei a fazer através do fax. Redigia uma carta ali e passava o fax para lá, autorizava a debitar no cartão de crédito e eles mandavam a peça. Né? E funcionou muito bem porque eles preservam muito a idoneidade deles, né? Tem que funcionar o negócio. Então, inclusive eu mandei peças para lá porque eles faziam alguma coisa na base da troca para ser restaurada. Eu mandei, por exemplo, o magneto para lá, para refazerem as bobinas e recarregar os ímãs, não é? E eles fizeram o trabalho e me mandaram depois. Sim. E eu vou mostrar umas fotos aqui do carro, não é? Quando... Olha só. Isso antes da restauração. Aí ele não tinha sido reformado ainda. Né? Aqui já fiz a reforma do motor. Né? Então, quando é que tu comprou esse carro, Valdir? Só situa para nós. Assim. Eu comprei em 94. 94. Eu vinha já procurando, assim, que eu tinha a ideia de comprar um Calhambeque para mim. Sim. Em função de duas coisas. Assim. O meu pai, quando era guri, o pai dele tinha uma cafona aí no interior aí de São Sebastião de Caí, e uma ocasião
tinha um caixeiro viajante que sempre se hospedava lá na casa do meu avô. E um dia ele chegou lá na casa do meu avô com um caminhão Forte, não é? E aí ele propôs para o meu avô para trocar o caminhão por um carretão que o meu avô tinha, porque ele não estava conseguindo andar com o caminhão porque as estradas eram muito precárias, não é? E aí o meu avô trocou com ele, e o meu pai era guri naquela época, tinha 8, 9 anos aí, começou a andar junto com o motorista e coisa, e pegou, aprendeu como é que é, e ele me contava que as mudanças eram feitas no pedal, não é? Que eram 3 pedais, o pedal da esquerda era a primeira e segunda, o pedal do meio era ré, e o pedal da direita era o freio. E o acelerador era na mão direita, não é? E eu tinha aquilo na cabeça, assim, né? E depois veio a questão assim do Roberto Carlos com a música aquela do Calhambeque, né? Eu digo, vou comprar um Calhambeque para mim. E comecei a procurar tal. Um dia eu abro a 0 hora e estava anunciando a venda desse aí que eu comprei. Aí eu fui lá olhar o carro, gostei do carro, tudo. Mas eu estava sem dinheiro, que eu tinha comprado uma Santana Quanto, 0 quilômetro, e tinha posto todas as minhas economias ali. Aí, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer? E resolvi propor para ele, eu tinha um Maverick e uma Paraty, não é? Para dar no negócio. E fui lá falar com ele e fui com a Paraty. Aí falei para ele, não, vamos olhar o Maverick. Aí veio na minha casa, olhou o Maverick e disse, não, vamos fechar o negócio. Então, na época, ele estava pedindo, me parece que R$14 mil pelo carro, e o Maverick e a Paraty valia 10.500. 7 a Paraty e 3.500 o Maverick. Aí fizemos um negócio, trocamos os carros, tudo. Eu trouxe ele para casa e aí comecei, ele estava funcionando tudo, né? Comecei a experimentar, botei no cavalete, comecei a treinar uma movimentação dos pedais ali, né? Aí um domingo, eu digo, hoje eu vou dar uma volta com ele. Né? E aí saí com ele para a rua e não teve problema nenhum, foi tranquilo para dirigir ele, né? Inclusive, eu sei assim, de outras pessoas que dirigem e utilizam muito a alavanca do freio de mão, que a alavanca do freio de mão também põe o carro na posição de neutro, não é? No momento que tu freia ele todo, ele fica em neutro, ou puxa até a metade, a alavanca mais ou menos, ele fica só em neutro. E eu consegui dominar bem o pedal, que tu aperta o pedal até a metade, mais ou menos, o pedal esquerdo, ele fica em neutro. Né? Daí tu faz o carro funcionar, tudo, né? E aperta no fundo o pedal, ele arranca. Em primeira, daí tu acelera, estica a marcha, desacelera e solta o pedal, daí ele passa para a segunda. Né? Quando chega na sinaleira, por exemplo, aí tu já pisa o pedal até o meio, né? E diminui a aceleração, ele pisa no pedal da direita o freio, né? Para ele fica parado e fica funcionando. Aí abre o sinal, tu acelera e aperta o pedal esquerdo no fundo e ele engata na primeira e vai embora. E assim eu tenho feito. Venho andando com ele e cada vez assim é um motivo de gratificação, assim, de realização, não é? Sim, total. É uma terapia, né? Eu gosto de dizer isso, né? Que hoje teoricamente seria o terceiro, hoje é o terceiro domingo de abril, né? Nós teríamos tido encontro hoje se não fosse essa pandemia, né? E aí eu estava vendo justamente as fotos, selecionando para a gente botar aqui as fotos do encontro total, né? E a gente aí agora que isso está restrito, é que a gente se dá conta que na verdade é uma grande terapia, né?
tu desestressa, tu convive, tu faz a confraternização, tu troca ideias, tu conversa, justamente tendo a questão do carro antigo ali em volta, né? Isso é fantástico, não tem o que dizer, né? Mas me diz uma coisa, qual é a grande diferença, né? Vocês que têm, né? O Valdir um T26 e o Felipe um A30, a diferença de dirigibilidade de um para o outro, né? Isso que o Valdir nos narrou no T, né? E o Felipe no A. Qual é por exemplo, se eu vou pegar os dois carros para dirigir, o que eu vou ver de diferente ali? Bom, o Valdir te comentou o esquema do modelo T. O modelo T não tem alavanca de mudança no sentido moderno de ser, Sim, né? exato. Na verdade, as marchas elas estão sempre engrenadas. Uhum. E faz com que a marcha seja acionada através de um tambor, que é um freio. Sim. Isso é o precursor do câmbio automático moderno. O modelo A é um carro que tem uma caixa de câmbio normal, com marcha, com alavanca. Ele tem pedal de embreagem normal, né? Pedal de freio também normal. Seria o equivalente a um carro comum, vamos dizer assim, né? Comum. O modelo T não. O modelo T era um carro totalmente diferente. Ele tinha acelerador na mão, né? E o avanço do ponto, por isso aquele apelido de Ford Bigode. Ford Bigode. E os pedais, na verdade, comandavam aquelas lonas que freavam os tambores dentro da caixa de engrenagens, né? Uhum. Bem diferente. Então, basicamente é isso. O modelo A é um carro que consegue acompanhar o trânsito, né? O modelo Olha só. T é meio complicado. Eu achei aí, enquanto vocês falavam, essa aí é a Essa réplica, história. réplica do galpão, lá onde o Henry Ford construiu o primeiro carro, aí com a parede quebrada. Tá? Ele estava separando. Esse aqui é o modelo T número 15 milhões. Esse carro ele andou só para finalidades de promoção, tá? Que bacana, e ele nunca foi mexido. Inclusive, eu visitei lá a Ford no Centenário em 2008, 2009. Esse carro está lá à disposição se alguém quiser examinar algum detalhe para restaurar o seu, né? Eu tive essa oportunidade de ver esse carro. Aí tem o motor dele cortado, né? Para a gente ver como é que é por dentro, né? E aqui, nesse dia, teve um encontro lá. Esse que está no plano frontal é o modelo T mais antigo ainda em funcionamento. Ali não dá para ver direito na placa, está meio apagado. Ele tem o chassi número 337. Ele foi fabricado nos primeiros 15 dias de produção do modelo T. E está mantido até hoje esse carro, né? Tem um outro aqui que eu queria mostrar para vocês. Ó. Esse aí é um Ford modelo A igual ao meu, que tem aquela particularidade ali, ó, não restaurado. Esse carro está em uso até hoje e nunca foi mexido. Então, eu tirei muitas fotos desse carro, conversei com o dono. Deixa eu ver se tem a cara desse senhor aí, ó. Ele foi muito bacana lá comigo no dia. Não está aparecendo, Felipe. Oi? Não está aparecendo. Não? Para aí. Stop share aqui. Espera aí, voltar. É que eu tenho que... Eu troquei de aplicativo aqui, eu achei que ia funcionar. Deixa eu rapidamente achar aquela foto. Então, ele me deixou entrar dentro do carro, olhar por baixo do painel, coisas desse tipo, que a gente aqui não tem, né? Como ter essa informação, nem os livros contam isso. Não. Porque o livro fala de maneira mais geral, né? O que é a restauração do carro. Estou tentando achar a foto do senhor aqui. Peraí. Tranquilo. Cadê? E nesse dia as pessoas circulavam lá com seus carros, né? Estava bem bacana. Tá difícil de achar aqui. Não estou encontrando ele. Bom, mas assim, é para mostrar que tem, então, ainda hoje, exemplares de modelo T e modelo A que nunca foram tocados, vamos dizer assim, né? Estão imaculados. E deixa eu ver se eu consigo. Peraí. Stop share. Aí voltamos à tela. Achou? Agora, vocês estão vendo o senhorzinho aí? Agora sim, velho. Olha só. Carro aí, ó. Esse carro aí tem essa placa na porta. Ó.
Aham. E aí me chamou a atenção, eu fui lá falar com ele. É verdade isso? Ele, sim. Esse carro é da minha família desde 0 km e nunca foi modificado nada. Ele só foi Ah, mantido conforme os manuais. Então, eu sim. conversei muito com esse cara aí e, e aí ele me deixou tirar fotos. Deixa eu ver se eu acho aqui. Cara, Agora eu que tô espetáculo, hein? organizado. É, eu aproveitei bastante essa viagem. Michigan. Isso, foi em Detroit, né? Eu fui Aham. no centenário da Ford. Ó, esse aqui é um modelo T também, que nunca foi restaurado, estava aberto lá, eu consegui tirar bastante fotos. Ó, isso aí nunca foi mexido, é do jeito que saiu da fábrica. Esse é o A. Esse é o modelo T. Não, o Aí, distribuidor em cima. oi? Ah, não, esse modelo A, desculpa, É. esse modelo A. Ó, o Valdir sabe tudo aí, Valdir. Tá acordado, hein, Valdir? É, boa, Então, boa. Foi pegadinha do então, Felipe. um detalhe aí que pouca gente conhece, ó, a bomba d'água do modelo A, aparece a mãozinha ali? Sim, tô Aham. vendo. Aquela ali é a gacheta traseira e essa aqui é a gacheta dianteira. Vocês veem que as duas têm formato diferente, porque a Aham. gacheta traseira tem uma tampa, tipo uma tampa de ventil, porque Sim. essa graxeira vai lá para dentro onde tem um rolamento que fica em contato com a água. Então, Uhum. para evitar que saia água pela graxeira, tem uma tampinha. E é um detalhe que pouca gente conhece, né? Coisas que no meu carro eu fiz de acordo, né? Sim. Então valeu muito essas fotos por isso, né? Olha o estofamento do cara, como é que tá. Tá feio, mas é original. É original, né? Então eu tirei fotos bem detalhadas dos acabamentos, porque o tecido do carro eu consegui reprodução moderna, né? Uhum. Até trouxe aqui para mostrar para vocês, vou parar de compartilhar rapidamente. Ó, isso aqui eu mandei vir, é uma amostra de tecido para o modelo A. Ó, aqui tem Olha só. cada ano do carro, cada modelo. Então, com esse tecido aqui, com essas amostras, eu escolhi qual seria o tecido do meu e com os detalhes desse carro aí, foi produzido o meu. Então, Quem ele é que tá, ó, o Olha canto da só. porta, tudo. Tudo certinho. Quem é que produz esses catálogos, Felipe? É, obviamente é sob licença. As Essa, peças, com certeza, mas os tecidos. Isso é em contato com a Ford? Ou são não, curiosos? Cara, como é que funciona isso? essa empresa aqui, ó, Cartouche, é uma empresa Aham. especializada em restauração de Fords antigos. Ó. Eles têm a Sim. linha do modelo T, do modelo A e dos primeiros Fords. Tá? Uhum. Então, é uma empresa, eles têm mercado suficiente para se manter só com isso. Então, eles compraram máquinas idênticas às que a Ford usava, se não as próprias. Na verdade, a Ford não produzia tecido, ela comprava de um fornecedor, né? Sim. Isso a gente consegue até demonstrar através daqueles registros contábeis. Uhum. Então, esses caras têm máquinas que são as mesmas máquinas que faziam para a Ford na época. E eles usam essas máquinas para produzir lotes hoje. Sim, sim. E para restaurar um carro desse hoje, como é que é? Vocês falaram ali no início do teu, né? Do tempo de restauro do teu, que tu seguiu todas as especificações, o Valdir também falou. Mas hoje, com o advento da internet, enfim, de tudo, teoricamente é mais fácil, né? Aí Facilitou muito. como é que funciona isso? Existem peças assim numeradas, sequenciais. Tu pode montar um carro, restaurar, trazer tudo. Como é que funciona isso? Tu não vai conseguir 100% das coisas, né? Porque Sim. tem detalhes que não são reproduzidos. Por exemplo, o bloco do motor é uma coisa que eu sei que não reproduz. Pelo que o Valdir comentou, alguma coisa do câmbio também. Tanto Uhum. que, quando tu queres uma peça dessas em bom estado, tu tem que mandar uma carcaça velha para eles recuperarem lá, né? Sim. Mas grande parte das coisas, sim, tem reposição e é reposição autorizada pela Ford. É considerada uma peça original de fábrica até hoje. Uhum. Né? Vem inclusive com a etiqueta que é licenciado pela Ford, Pela né? Ford. Isso. É. É, E tem outros partes do mundo aí que fabricam peças também. Nós falamos outro dia ali, por exemplo, eu tenho uma boia do carburador que eu mandei vir, é fabricada na Argentina, né? Sim. Os espelhos retrovisores, por exemplo, veio de Taiwan, mas foi comprado tudo através dos Estados Unidos, né? Sim. São empresas pelo mundo aí que fornecem para essas empresas lá nos Estados Unidos que vendem as peças,
né? Mas são Olha, eu quero. peças com boa qualidade. Então, Então, tem essa assim, ó, facilidade. vocês estão vendo essa foto aí? Aham. Do interior? Não, não Esse está já... aparecendo. Peraí que eu vou tirar Opa. aqui o meu. Vou tirar. Deu? Ah, Pode tá. botar. Ó, esse é o interior de um carro restaurado conforme os padrões. Eu aproveitei a viagem, também tirei fotos desse tipo, né? Para fazer o meu, né? Onde Sim. tem, não sei se dá para ver o brilho aqui no cursor, tem uns preguinhos, Claro. pregado na madeira. Aí o painel, como deveria ficar, esse tipo de coisa. Então, assim, a gente brinca. Eu tenho um Opala também, né? Um carro brasileiro da década de 70, que foi produzido num número infinitamente menor do que os Ford de 1920 ou 30. Então, hoje em dia, é muito difícil conseguir peça original para o Opala, principalmente peças de acabamento. É mais fácil conseguir uma sinaleira do modelo T original, né? Ou pelo menos dentro de um pacote original da Ford, mas reprodução moderna, do que de um Opala. O Opala simplesmente não tem quem faça. Tu vê que engraçado isso, né? É. E uma coisa interessante, porque tu vê que ele continua, enfim, continua movimentando o mercado e uma economia muito grande em torno disso, né? Obviamente. Né? Sim. A indústria Ele do mantém muitas restauro, empresas. exatamente. Sob licença, os caras fabricando peças, tal qual as especificações técnicas da época, isso é muito interessante. Né? Sim. Tu gira com a economia também com isso. Né? E, obviamente, mantém o patrimônio histórico, né? Que é o automóvel. Sim. Muito interessante. Olha aí, isso aí eu já vi. Sinaleira a querosene. Aqui alguns acessórios. Ó, isso aí o meu irmão tem na barata dele. É um acessório de época com uma suspensão mais macia. Tá na foto aquela, numa foto que eu mostrei também, que eu tirei lá na câmera. Dá para ver justamente isso aí, né? É bem interessante. Tá? Olha aí, que espetáculo. Aí o teu diferencial, ó, Valdir, o Huxtel. O meu diferencial com duas engrenagens, né? Ele tem duas relações. O meu carro tem esse detalhe aí, que tem um eixo de força no diferencial traseiro, tá? Então, daria para se dizer assim que ele teria 4 velocidades para frente, não é? Porque tem esse eixo de força, essa reduzida no diferencial. É muito bom esse aí, funciona bem. Quando eu vou subir alguma ladeira, aí eu boto marcha reduzida e dá bastante potência para ele. O Felipe, o modelo A, ele foi até quando, hein? Mais ou menos. Começou em 28, finalzinho de 27, tem uns exemplares, tá? Sim. E foi só até 31. Em 32 saiu o modelo B de novo. Sim. Sim. Tá? Com a chegada desse segundo modelo B, né, que nem eu já tinha falado, em 1903 ou 4 já teve um outro modelo B. Com a chegada desse modelo B é que veio o primeiro V8 da Ford, né? Que aí é exatamente o que eles fizeram ali, aí segue uma outra história, né, que inclusive o pessoal fala, né, que não sei se seria esse modelo, mas que o John Dillinger teria feito até uma carta para o Ford, não sei se foi no A ou nesse já V8. Né? Foi no V8 já. Foi no V8 já, né, que ele que teria feito essa carta, dizendo que o carro dele era muito bom, toda aquela história. Isso é verdade, hein? Isso é verdade ou é mito? Sim, eu tenho foto dessa carta em algum dos meus diretórios aqui, eu vi essa carta original lá no Museu da Ford. Sim. Tá? Vai ser difícil achar aqui agora. Outra oportunidade a gente... A gente pode até fazer um capítulo 2, da década de 30 em diante. Né? Que o Clyde também teria feito. Né? Dizem que os dois, tanto o Dillinger, quando eles teriam feito isso, né? Que era a popularização. Tem até um filme que está rolando num programa de streaming aí, né, que o filme acho que é do ano passado, que aparece muito bem esse carro já, esse V8, esse primeiro V8, né, na estrada, que conta justamente a visão dos Rangers, né, sobre a questão da Bonnie e Clyde, né. Mas enfim, é como tu falasse, esse outro papo, né. Não, um espetáculo. Nós temos 3 minutos aqui, pessoal, já para encerrar, né. O programa, quando chega assim ao fim, ele literalmente fecha, né? Aí não sei se vocês querem dar umas considerações finais dentro desses já um pouquinho menos de 3 minutos, enfim, né?
Agradeço já desde de antemão a presença de vocês, aí, do Felipe e do Valdir, né? A gente só esclarecendo para quem puder vir nos ver, que essa é uma segunda tentativa, né? Que a gente fez uma gravação anterior com o Rodrigo e o Luiz, mas aí não deu certo, deu um bug aqui no programa, então estamos fazendo de novo. Temos 2 minutinhos aí, então. Aí eu botei agora uma foto do Henry Ford do lado da criação dele, né? Tá aparecendo aí para vocês? Sim, perfeito, perfeito. Isso é o próprio Henry aí. Quando a foto agora saiu um pouco. Divulgava. Oi? A foto agora ficou, uma parte dela tá... assim. Aí, voltou o arquivo. Outra janela na frente. Estou tentando achar a carta, aquela do... Sim, do Dillinger lá. Dillinger lá, é. Eu tenho Que ano será que essa foto aí? Cara, ele morreu acho que em 40 e alguma coisa, então... Ele morreu depois do filho dele, né? Depois do Edson. Né? Essa foto do Henry? Essa isso aí. É nos anos 20. 20, né? E tem uma... 25, 26, 27, enfim. Sim. Espetáculo. Não sei se vai cortar aí. Ele era muito amigo do Thomas Edison, né? O Henry. Sim. Então, ó, aqui a linha de montagem, os caras trabalhando. Aí, ó. Montando magneto. Que espetáculo, hein, essa foto. Aqui a pista de provas. Olha aí. Aí o meu pai andando com o modelo T lá nos anos 80. Ó, alguns detalhes. Aí eu tenho misturado alguma coisa no... Bom, falta menos de 1 minuto então, pessoal. Vamos de se novo, quiserem repetir, a gente está às ordens aí. Podemos marcar só para a gente finalizar então. Agradecer a presença de vocês, do Felipe e do Valdir, né? E vamos tentar marcar aí uma sequência, né? Tanto do TIA, como de repente a gente seguir aí pelas décadas contando um pouco dessas histórias, né? Obrigado mais uma vez, bom domingo aí para vocês, né? E que a gente breve se encontre aí ao vivo aí com os carros para fazer nossos encontros, tá? Sim. Vou passando umas fotos aí até cair. Grande abraço, pessoal. Obrigado, igualmente.